Ok, vamos lá. Temos aqui agora o nosso slideshow com a imagem inserida aqui. E agora o que a gente precisa fazer é o seguinte. No nosso layout tem uma área aqui, ó, que tem as informações daquela notícia em específico. E como é que a gente cria uma área dessa forma aqui? Bom, basicamente, como a gente inseriu nossa imagem como background do slide, né? Quando a gente criar essa div com essas informações aqui, ela vai ficar aqui, né? Porque não tem conteúdo, na teoria não tem conteúdo dentro do nosso slide. Quando a gente criar um conteúdo, ele vai estar aqui, posicionado aqui, né, no começo. Então a gente vai ter que dar um merging top para ele descer e ficar aqui. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Vamos lá criar essa área de conteúdo aqui. A gente vai vir aqui no nosso slide, né, que está com background image, e vai criar, vou chamar de slide info, por exemplo, né, que vai ter as informações daquele slide. E dentro do slide info, a gente vai ter duas informações. Class slide info título, né? E a gente vai ter o subtítulo. Então, eu vou criar dois divs aqui, título e subtítulo, ok? Então, vamos lá botar o CSS de slide info primeiro. Vou botar aqui slide info, e slide info vai ter, segundo a minha imagem, vamos botar uns 60 pixels, tá? Então, por que eu estou passando do nome? Você está vendo que tem no fundo aqui um degradê, né? E ele vem mais ou menos até aqui. Então vou botar uns 70 pixels mesmo. Então vai ficar 70 pixels de altura, tudo bem? E agora eu preparei aqui, deixa eu abrir a pasta do meu projeto, HTML portal está aqui. Então eu preparei aqui, se eu vir em sets, imagens, tem esse slideshow BG, que na verdade ele é, ó, um arquivo com 1 pixel por 60, ou seja, 1 pixel de largura por 60 de altura. E o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai botar aqui. A gente vai botar ele aqui no comecinho, ou seja, 1 por 60 vai ficar assim, né? Mais ou menos. E a gente vai repetir ele, assim ele vai fazer esse efeito aqui, tá? E aí fica bem mais leve do que eu criar uma imagem, por exemplo, já desse tamanho aqui, entendeu? Eu crio uma única imagem pequenininha assim e eu repito ela na horizontal até ela fazer esse efeito aqui. Então, na prática, vamos fazer aqui esse processo. Background image, né, URL. Como a gente está na pasta CSS, a gente vai ter que voltar uma pasta e depois vem para images e vai usar slideshow bg, slideshow bg.png, tá? E é preciso fazer mais algumas propriedades, como por exemplo, o tamanho dela vai ter alto na largura e 70 pixels na altura. Então, 70 pixels de altura definido e a largura é proporcionalmente igual, né? Para repetir automaticamente, todo background que eu ponho, ele automaticamente repete, né? Então não preciso definir propriedade e basicamente seria isso. Então vamos dar um F5 para ver se funcionou direitinho aqui. Então, beleza, funcionou direitinho aqui, ó. Temos aqui a minha imagem e tá vendo que ela está repetindo, então faz esse efeito que eu te falei. E agora o que é que a gente tem que fazer? Posicionar esse carinha aqui embaixo, né? Porque no nosso layout ele está embaixo. Então a gente faz com matemática isso. Por exemplo, deixa eu abrir a calculadora aqui. O nosso slideshow ele tem 335 de altura, né? Então o nosso slide info tem 70, então a gente vai diminuir os 375 total dos 70. Vai sobrar 265, que é o espaço que eu tenho ali para descer. Eu tenho que descer 265 pixels.
Então, para fazer isso, eu ponho margem top 265 pixels. Então ele vai, quando eu der F5, ele vai vir para aqui para baixo. Tá vendo? Então, beleza. Tudo que eu tenho que fazer agora é inserir as informações em título de teste, por exemplo, e subtítulo de teste. Então, botar só um estilo aqui no meu título. Font size 20 pixels, color branco. Inicialmente a gente pode fazer isso, né? Tá aqui. E aí o subtítulo vai ser font size 13. Deixa eu ver. Beleza, ficou legal. Vamos só baixar um pouco mais aqui. Então, no título vai ter um padding top de 10 pixels, por exemplo. Então, ok, eu vou baixar mais um pouco. 15 pixels. Ok, legal. Baixou um pouco. Eu vou só descolar ele daqui do canto agora, fazendo o seguinte. Padding left 20 pixels e aqui no subtítulo também. Então, beleza. Ficou legal agora. E o que é que a gente faz agora? Primeiramente, estamos com as informações legais. Vamos fazer agora o nosso slider girar, né? O nosso slider ir para um lado e para o outro. Como é que a gente faz isso? Se eu abrir um inspetor, inspecionar aqui, deixa eu ajeitar, pronto. Como eu te falei, não é o slider que vai se mexer, é o slider show area. Então, como é que eu mexo ele? Através do meu margin top. Então, se eu vim aqui, botar um margin top, por exemplo, de menos 200, você vê ó, que ele já mexe os meus itens para a esquerda, no caso, né? Então, o margin 0 é o primeiro item totalmente mostrando aqui, né? Se eu botar, por exemplo, tem 753. Então, se eu botar menos 753, ele vai mostrar exatamente o segundo item na tela. Tá vendo? O primeiro está lá do lado esquerdo, segundo item está mostrando na tela e o terceiro item está do lado direito esperando para ser mostrado. Ok? Então, essa é a lógica para eu mudar o meu slide show area. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que usar um pouco de JavaScript. Então, vindo aqui, vamos criar aqui no meu onload uma função de repetição, ou seja, a cada, por exemplo, 2 segundos. No caso, normalmente num site você põe 7 a 10 segundos para fazer a mudança de slide. Mas no caso aqui, vamos botar 2 para ele ir mais rápido e a gente visualizar o efeito, né? Então, set intervalo passar slide a cada 2 segundos, ele vai executar essa função e vamos criar aqui nossa função. Basicamente, o que é que ela vai fazer? Ela vai primeiro pegar os dados do meu slideshow e para pegar a largura, né? A largura do slideshow padrão. E a gente vai definir uma variável que vai guardar qual é o item que está agora sendo mostrado. Então, slide item, inicialmente vai ser o item 0, né? Que é o primeiro item da minha lista. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa calcular e definir, na verdade, o slide que vai aparecer a partir do meu slide item. Então, sempre que eu executar passar slide, ele vai ter que aumentar um item no meu slide item, né, para poder passar para o próximo item. Só que, quando ele chega no limite, ele tem que voltar para o primeiro slide. Então, como é que a gente faz essa lógica? Primeiro eu verifico se slide item, por exemplo, está maior ou igual a 3, e aí por que 3? O meu slide item começa do zero e eu tenho 4 itens nele, né? Então, 0, 1, 2, 3. Ok? Então, o último item vai ser o 3. Então, se for maior ou igual a 3, eu vou zerar
o meu slide item, ou seja, agora ele vai voltar para o item 0, que é o primeiro item. Caso contrário, é porque ainda não chegou no final, então ele vai só aumentar mais um. Tá? Definindo o meu próximo item, como eu fiz aqui, o que eu tenho que fazer agora é simplesmente mover esse aqui, ó, que é o Slide Show Area, ok? Então, para fazer isso, primeiro vamos selecionar ele, Document, Get Elements by Class Name, e vou pegar aqui o nome, Slide Show Area, tá? Ele vai me retornar vários itens, eu vou pegar o primeiro, na verdade ele vai me retornar um array, e eu vou pegar o primeiro, né? Se a gente executar esse script aqui no console, ó, ele pega o meu slide show area, ok? Então, a gente vai pegar o meu slide show area e vai dar um style.marginLeft igual a algumas concatenações que a gente vai fazer. A primeira delas é o negativo de sempre, né? Então, depois do negativo, a gente vai fazer a continha que vai ser slide width, ou seja, a largura do meu slide, vezes slide item. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando, por exemplo, o slide item for 0, vai ser 0 vezes 753, vai dar 0, né? Então, o meu item está certo porque o slide item 0 vai ter que estar na posição 0. Só que, se o slide item for 1, aí vai ser 1 vezes 753. Então, vai estar na posição menos, por causa daqui, né? Menos 753, que é o item 2. Então, vai ficar certo, né? Eu vou só concatenar aqui um px de pixel, né? Então, fazendo isso, olha só o que vai acontecer. Deixa eu abrir elementos aqui e dar um F5, esperar ele atualizar. Então, ó, tá vendo? Ele vai aumentando, vai até 2000 e pouco, aí volta para o 0, entendeu? Só que tá uma coisa bruta, eu não consigo ver nem a mudança de slide. E, inclusive, só o primeiro slide que está preenchido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse carinha, apagar esses aqui, e a gente cola mais 3 vezes ele, então a gente tem 3 slides iguais. Eu vou só mudar o título aqui, 2, 3, esse na verdade é o 1, 2, 3, 4, ok? Então, a gente precisa fazer agora um efeito não de mudança brusca, como está acontecendo, mas de mudança suave, para você ver ele passando de um slide para o outro, né? O slide escorrendo para a direita ou para a esquerda. Para fazer isso, você pode fazer com JavaScript, ou você pode fazer, e fica bem mais leve, com CSS. Simplesmente aplicando aquele efeito de transição que a gente já aprendeu em Slide Show Area. Para fazer isso, a gente vem aqui, já tem aqui Slide Show Area, e a gente vai fazer o seguinte, transition, dois pontos, all, ou seja, todo tipo de animação que ocorrer vai acontecer em 1 segundo. Ou seja, olha só o que vai acontecer na prática, né? Temos aqui os itens e ele vai trocar, ó. Tá vendo? Então, o meu JavaScript está trocando o margin left do meu item e automaticamente o CSS está fazendo o processo de transição harmônica, né? Então, você vê que ele fica indo, ó, vai para o 2, depois vai para o 3, vai para o 4 e depois volta lá para o 1. E assim sucessivamente. Então, acabamos de criar um slider, ok? Vamos só criar agora as bolinhas que ficam aqui em cima para eu poder trocar de item para item, ok? Então, como é que a gente cria essas bolinhas? Primeiro a gente tem que posicionar elas em uma área fora do meu Slide Show Area, porque aqui tudo que está dentro dele vai se mexer junto. E as nossas bolinhas elas não se mexem, né? Elas ficam aqui paradas. Então, para isso, a gente vai vir aqui dentro do meu Slide Show e criar um
div class slide bolinhas, por exemplo. Ok? Criamos o slide bolinha, vou só botar um efeito aqui nela para a gente ver. A primeira coisa, position absolute, porque ela está em cima dos conteúdos, né? Position absolute vai ter uma largura de 200 pixels, por exemplo, e uma altura de 20 pixels. E um background color, só para a gente visualizar onde é que ela vai ficar, né? CCC, e deixa eu atualizar a tela. Olha lá, tá aqui a área que vão ficar as minhas bolinhas, ok? Então, beleza. O que eu tenho que fazer agora é só criar as minhas bolinhas. Então, vamos aqui no HTML e eu vou fazer um div class bolinha, tá? Então, data bola vai ser 0, né? Porque é a primeira bola. Então, aqui é 1, 2 e 3. Eu estou guardando aqui a referência de qual slide representa essa bolinha, justamente para a gente poder, por exemplo, quando o cara clicar na bolinha nessa daqui, eu vou e seto o slide item como 1, entendeu? Então, automaticamente, clicou aqui na 2, eu seto o slide item como 2, ok? Então, beleza. Feito isso daqui, vamos fazer só o evento de clique, né? O onClick, mudar slide. E vou mandar o próprio elemento como... na verdade, eu posso até fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse data bola e vou mandar aqui 0. Entendeu? Eu já mando como parâmetro, eu não preciso ler nada aqui. Então, feito aqui. 1, 2 e 3. Ok? Então, vamos só criar essa bolinha, o estilo dela, né? Ela vai ter 20 por 20, 20 pixels por 20 pixels, vai ser float left, porque vai ficar uma do lado da outra, né? A gente vai dar um margin right, ou seja, uma margem do lado direito de 5 pixels, só para elas não ficarem coladas uma na outra. E vamos dar um cursor pointer para aparecer a mãozinha. Vamos dar F5. E sim, tem que botar um background color CCC. E aí eu tiro daqui dos slide bolinhas. Então, ó, estão aqui os... Não são bolinhas, são quadrados. Para transformar em bolinha, eu faço border radius 10 pixels. Ok? E aí, quando eu atualizar, ó, tá aqui as bolinhas. Ok? Então, vamos fazer agora o evento de clique nelas, né? Então, o nome do evento é mudar slide. Então, function mudar slide vai receber a posição e tudo que vai fazer vai ser slide item igual a posição e depois vai replicar esse mesmo efeito aqui. Tá? E aí eu preciso pegar só o meu slide width aqui também e ele vai aplicar automaticamente. Então, se eu atualizar a tela, quando eu clicar aqui, ele vai vir, ó, cliquei aqui, ele vai vir para o quarto, cliquei aqui, vai vir para o segundo, para o primeiro, para o terceiro, no caso ele já mudou, né, para o quarto de novo, ó, e assim sucessivamente, ok? Então, beleza, fizemos aqui o meu slider, o slide show na verdade, passar, né, e como tarefa de casa, eu vou fazer o seguinte para você. Se você conseguir, tá bom? Isso você vai precisar ter um pouquinho de noção de JavaScript. Mas se não souber, não tem problema, não se estressa com isso, tá bom? Que é o seguinte, quando ele estiver mostrando a 3 ou a 4, você colorir a bolinha da cor correta, ok? Então, beleza, criamos aqui o nosso slideshow. Na próxima aula, a gente vai criar esse bloco aqui de informações.
tudo bem? Com as notícias aqui do jeito que estão aqui, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.